Hoje mergulharemos na emocionante história de 5 das mulheres mais importantes, fortes e poderosas da história. Os feitos dessas grandes mulheres mudaram os rumos da história, e hoje o mundo que conhecemos é resultado de sua coragem, força, fé e devoção a Deus. Antes de continuarmos, já clica no like porque esse vídeo vai abençoar sua vida. Aproveite e inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada e receber mais conteúdos como esse, que irão edificar você. Vamos voltar então ao assunto principal do nosso vídeo, e a primeira mulher de que falaremos é a mais conhecida de toda a humanidade. Maria, a serva de Deus e mãe de Jesus. Sem dúvidas, Maria é a mulher mais conhecida da história e uma das figuras mais reverenciadas por toda a humanidade. Sua humildade e submissão a Deus a tornaram escolhida para ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Mesmo diante de circunstâncias incompreensíveis, ela acolheu sua missão com coragem e obediência, tornando-se exemplo de fé e devoção. A história de Maria nos ensina a importância de nos submetermos à vontade de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente os seus planos. Com a história de Maria, podemos concluir que algumas bênçãos grandiosas nos esperam após momentos de grande dificuldade. A segunda mulher é Débora, a profetisa e juíza destemida. Débora foi uma notável profetisa e juíza de Israel. Conhecida por sua sabedoria e discernimento, ela foi uma figura-chave em um período de crise e opressão. Sua liderança corajosa a tornou uma referência em sua época, e ela não hesitou em guiar o povo em direção à vitória. A história de Débora nos ensina a importância da confiança em Deus e a capacidade de liderar mesmo em meio a desafios aparentemente impossíveis. Em meio a uma sociedade corrompida, Débora liderou o povo israelita na conquista da liberdade em relação à escravidão que viviam, trazendo ânimo e encorajamento para um exército mais fraco e amedrontado diante do inimigo. Débora não duvidou do que Deus faria e profetizou a vitória do povo de Israel pelas mãos de uma mulher, o que de fato aconteceu, pois o comandante do exército cananeu foi morto por Jael, outra valente mulher. Vamos contar agora a história de Ester, a corajosa rainha. Ester foi uma jovem judia que desafiou todos os prognósticos e expectativas ao se tornar rainha da Pérsia. Ela viveu num tempo de grande perigo, pois seu povo, os israelitas, estavam exilados na Pérsia após a destruição da cidade de Jerusalém. Ester nasceu quando o povo judeu já estava sob domínio persa há mais de 120 anos. Sua coragem se manifesta quando seu povo enfrenta uma ameaça mortal, na ocasião em que o rei promulga um decreto condenando à morte todos os judeus. Porém, a rainha Ester não recuou diante do perigo. Ela se revela como judia ao rei, que até aquele momento não sabia de suas origens, e intercede em favor de seu povo, mostrando uma coragem notável e uma profunda fé em Deus. A história de Ester nos lembra que cada um de nós tem o potencial de ser instrumento da providência divina em momentos cruciais de nossa vida, inclusive para abençoar outras pessoas. A próxima mulher é Ruth, cuja história é uma lição de fidelidade e amor incondicional. Após a morte de seu marido, Ruth permanece ao lado de sua sogra, Noemi, recusando-se a abandoná-la mesmo diante das dificuldades. Ruth permanece ao lado de sua sogra e se entrega de corpo e alma a Deus. Sua dedicação e generosidade rendem-lhe a bênção de Deus, e ela se torna ancestral de um importante personagem bíblico, o rei Davi. A história de Ruth nos ensina sobre o poder do amor e da solidariedade, que podem transformar vidas e abrir caminhos improváveis. Por fim, vamos falar de Ana, uma mulher cuja fé e oração atraíram a atenção de Deus. Ana enfrentou a angústia da infertilidade, mas manteve-se perseverante em suas súplicas ao Senhor. A oração de Ana é uma das mais bonitas de toda a Bíblia, pois revela a angústia de uma mulher e sua fé inabalável em Deus. Ana rasgou o seu coração diante de Deus de uma forma tão sincera e intensa que o sacerdote Eli chegou a confundir o seu choro e contrição com embriaguez. E sua persistência foi recompensada, pois Ana se tornou mãe de Samuel, um dos mais importantes profetas da Bíblia. A história de Ana nos lembra que a oração fervorosa e a esperança em Deus podem mudar nossa história e trazer bênçãos inimagináveis. Deste modo, as histórias dessas 5 mulheres nos trazem também 5 grandes lições que podem ser replicadas na nossa vida.
Com Maria, aprendemos que devemos obedecer a Deus mesmo quando em condições adversas. Já Débora nos ensina que devemos enfrentar os nossos desafios cotidianos com coragem e fé. A rainha Esther nos mostra que mesmo em tempos de dificuldade, devemos ser instrumentos de Deus para abençoar quem está à nossa volta. Com Ruth, aprendemos que a fidelidade a Deus é a chave para atrair o favor e a misericórdia divina. Já com Ana, aprendemos que não existe nada impossível ou que seja difícil demais para Deus e que a oração sincera, feita de coração, tem o poder de mover os céus em nosso favor. E antes de encerrar esse vídeo, vamos ainda mencionar mais uma heroína que entrou para a história como uma das maiores mulheres de todos os tempos. Estamos falando de Raabe, a prostituta de Jericó, que mesmo vivendo em um ambiente de pecado e profanação a Deus, se entregou de corpo e alma ao Senhor. Raabe foi uma das mulheres de mais fé em toda a história, pois ela não deixou a sua condição impedir a sua esperança em Deus. Raabe foi importante na vitória do exército liderado por Josué em Jericó, teve a sua vida preservada e entrou na genealogia do Salvador Jesus Cristo. A história de Raabe nos ensina que, independente das condições, Deus é poderoso para transformar a nossa vida, nos limpar e fazer de nós nova criatura. Portanto, que a vida dessas mulheres sirva de inspiração para a nossa caminhada diária, nos encorajando e aumentando a nossa fé. Que Jesus te abençoe.